Lúpus é uma doença do desequilíbrio, o conjunto das alterações ambientais, como fatores genéticos e hormonais, desequilibram o organismo que passa a apresentar alterações imunológicas. A principal é a produção desregulada de anticorpos que reagem com proteínas do próprio organismo e causam inflamação em diversos órgãos, como pele, mucosas, pulmões, articulações e rins. O nosso organismo tem uma série de células de defesa. No entanto, em vez de defender o nosso organismo dos vírus, das bactérias, essas células de defesa elas acabam atacando o próprio organismo e os nossos órgãos, né? Ataca a pele, ataca principalmente os rins, né? Existem dois tipos de lúpus. O lúpus eritematoso, que geralmente ataca somente um órgão ou tecido, e o lúpus eritematoso sistêmico, que ataca de forma sistêmica todo o organismo. Não existe uma causa estabelecida e não existem maneiras conhecidas de impedir o aparecimento da doença. Sabe-se que fatores genéticos, hormonais e ambientais contribuem para o seu desenvolvimento. Os sintomas podem variar, mas é comum que o paciente apresente cansaço, febre baixa, emagrecimento e perda de apetite. Também pode haver inchaço dos ganglios. Geralmente a pessoa tem muita queda de cabelo, ela vai sentir dores no corpo, seja nas articulações, como foi no meu caso. Ela tem feridas na boca, existe uma série de sintomas que vão surgindo aí, só que ele varia um pouco de pessoa para pessoa também, né? Porque ele se manifesta de uma maneira diferente em cada pessoa. A doença provoca uma inflamação nos vasos sanguíneos e, como eles estão por toda a parte do corpo, pode disseminar para qualquer lugar do organismo, tendo consequências mais sérias quando atinge os rins e o sistema neurológico. Que é um ataque tão grande ao organismo todo que se você não tratar, em pouco tempo você não aguenta, né? Os rins param, pulmão, tudo é atacado, né? Se for um lúpus eritematoso sistêmico. Então não existe muito essa opção, ou você trata ou então você não aguenta. Geralmente são 18 meses entre o aparecimento do primeiro sintoma e diagnóstico de lúpus. Não existe um exame único que afirme a presença da doença. O lúpus ele não é contagioso, né? A gente precisa ter bastante consciência disso, porque a gente enfrenta muito preconceito por conta disso, né? Às vezes a gente está com a imunidade muito baixa, precisa usar uma máscara, e aí tem pessoas que saem de perto da gente por conta disso, e várias outras limitações que são impostas, que vão além do que as limitações que a doença coloca. Existe uma predisposição genética, né? Associada às condições do ambiente, ou se essa pessoa adquire uma infecção, algo nesse sentido, ela pode desencadear. É que nem um câncer, por exemplo, né? Você tem uma predisposição genética e pode ser que nunca surja. E também pode ser que apareça, né? O lúpus funciona da mesma maneira. Uma das características principais do lúpus é essas manchas na pele, né? Tanto que tem um formato de borboleta, geralmente nos rostos. Já tem o símbolo da campanha como a borboleta justamente por isso, né? Se a pessoa ela não fizer esse cuidado necessário, tudo vai depender muito da intensidade do ataque. Se for um ataque muito grande e ela tiver sido acometida na pele, ela vai ficar com o corpo todo também, com a pele lúpica que a gente fala, né? Eu particularmente nunca vi ninguém assim pessoalmente, até porque o lúpus é muito raro, né? Então a gente conhece poucas pessoas que tenha. Para o lúpus ficar controlado, só a medicação não basta. É fundamental fazer atividade física de acordo com a capacidade do corpo, manter uma alimentação saudável e sempre se proteger do sol. O sol, ele ativa o lúpus, então a pessoa fica bastante sensível, né? Então você precisa estar de protetor solar 24 horas por dia, né? Até mesmo as luzes fluorescentes, elas desencadeiam o lúpus. A alimentação, ela tem que ser o mais balanceada possível,
né? Porque a gente precisa deixar nosso corpo forte para a hora que o lúpus ataca, você ter algumas reservas, porque senão você não aguenta. A gente tem um especialista, que é o reumatologista. Esse diagnóstico de lúpus ou de qualquer outra doença nessa área tem que vir do reumatologista. Então, esse tratamento é feito com o especialista, com o reumatologista. O mês de maio é referência no tratamento e conscientização do lúpus. O roxo é a cor mundial da doença, em âmbito internacional, conhecido como Maio Roxo. A campanha de combate à doença pretende esclarecer a sociedade sobre os seus sintomas e tratamento. No dia 10 foi o dia D, né, dessa campanha, uma campanha de conscientização. Né? A nossa intenção é fazer com que as pessoas entendam que lúpus não é contagioso, que elas conheçam um pouquinho mais, especialmente conhecer os direitos, né, dessas pessoas que têm lúpus, porque hoje, ainda por ser muito raro também, esses direitos estão sendo violados, né? Então, a pessoa, para conseguir um tratamento, para ela conseguir um medicamento pelo SUS, demora muito tempo, demanda um tempo que ela não tem, porque a doença ela se agrava muito rapidamente, né? Então, a gente está com essa campanha no nosso município e convidando as pessoas a conhecerem o lúpus, a saberem mais, até para identificar esses sintomas, né? Identificar se tem lúpus ou não também, né? Então, a grande maioria das pessoas confundem muito com dengue, com chikungunya, com várias coisas antes de chegar a pensar em uma possibilidade dessas.